Está no ar Band Sport Futebol, seu programa semanal que fala a respeito do principal torneio de touchdown de futebol americano do país. Torneio Touchdown, né? Toda quinta-feira às 21 horas aqui. E hoje, dois convidados especiais. Shipley, wide receiver e cornerback do Corinthians, está aqui conosco. Vem de Vitória durante a semana. Tudo bem, Shipley? Tudo ótimo. Vamos falar um pouco de futebol americano aí, de torneio Touchdown. Isso aí. É isso aí, sempre é bom. E também conosco o presidente da Luz Arenas, que vem de uma derrota estranha durante a semana. Falaremos também sobre isso. Renato Afonso, tudo bem? Vamos indo, não tão bem quanto gostaria hoje. Começar falando então dessa derrota, transmissão inclusive do Band Esportes aqui. Exatamente. Do jogo contra o Porto Alegre Bulls. Porto Alegre Bulls que não havia vencido ainda na competição. E vocês perderam no finalzinho, a jogada ali regular, tiveram a oportunidade de virada no final, né? E acabou aí com uma jogada controversa aí da arbitragem, digamos assim, não conseguindo virar e afetando a situação de vocês no campeonato, né, Renato? Exatamente, agora a gente vai ter que torcer muito pro Vila Velha derrotar os nossos concorrentes do T-Rex. E temos que fazer a lição de casa e ganhar do Lobos lá em Lobos. Então a tarefa não está mais tão fácil quanto antes. Antes a Lusa dependia apenas deles, né, para se classificar, e agora tem que torcer também com o auxílio de outros times aí. Diferente do Corinthians, que por mais que já tenha perdido uma partida nesse campeonato, eram 39 jogos de invencibilidade, né, Shipley? Como é que o time assimilou aquela derrota para o Jaraguá Breakers? Vocês conseguiram uma boa vitória nessa semana? Como é que ficou o mental da equipe, a união de vocês? Deu uma acordada em vocês? Murilo, foi difícil. Foi difícil voltar e depois dessa derrota, assim, o primeiro tempo nosso foi um pouco, digamos, difícil, porque estavam acostumados a ganhar muito. E quando você perde, você tem que voltar, né? E para voltar, tem que ter humildade, tem que conversar, tem que fazer tudo certinho. E foi um bom jogo. Foi um bom jogo no aspecto de ter que viajar, e é uma viagem longa, ir lá e jogar, foi um bom jogo. E agora, vitória, digamos, fácil aí contra o Vitória ao Centro, 40-0 nessa semana, no segundo tempo muito forte de vocês. Só que vocês têm um calendário muito difícil até o fim do campeonato, são próximos jogos aí complicados, vocês dependem apenas de vocês, mas tem aí pela frente a equipe do Flamengo, são jogos muito complicados que podem até deixá-los fora dos playoffs, que seria um absurdo, né? Temos o Flamengo agora, que é o nosso foco, assim como eles estão focados faz tempo na gente, nós estamos focados neles, né? E depois do Challenge, que é o Ribeirão Preto, que também é um time bom, já brigou com a gente várias vezes, aí, tanto no campeonato estadual, tanto no touchdown. Então, vamos para cima deles. Agora é o Flamengo, é o foco ir lá no Rio e ganhar, né? Jogou lá no Rio, o time do Flamengo que já tem uma tradição também, tem um bom time, obviamente, faz um ótimo torneio touchdown. Então vai ser um duelo aí, sem dúvida nenhuma, muito atraente aí dessas próximas rodadas. Voltando a falar da Lusa, transmitimos o jogo contra Porto Alegre Blues, vamos ver os melhores momentos também daqui a pouco do jogo. E o que aconteceu, Renato? Vocês estavam com uma moral muito grande, vinham de vitórias seguidas, né? O time embalado, entraram no jogo ali com um salto alto. É difícil falar isso, mas ficou ali na cabeça, passamos já pelos mais difíceis, tem agora o Porto Alegre Bulls. Como é que foi a preparação da equipe? Não, eu não digo que a gente entrou de salto não, a gente estava todos os jogadores muito focados, mas isso que você disse do embalo tem um pequeno problema. A gente fez 3 jogos em 30 dias. Então, resultou que no último jogo a galera estava realmente machucada, ninguém estava na sua melhor forma para o jogo. E o reflexo disso é que se você levantar os números, o Bulls tinha mais jogadores na sideline do que o próprio Rams que jogava em casa. O que não é normal no torneio touchdown. O que não é normal. Né? Então, isso acabou atrapalhando, mas claro, eles jogaram excepcionalmente bem. Nós perdemos várias oportunidades de turnover. Quem acompanhou a transmissão pôde ver que várias interceptações que nós não fizemos por falta de atenção ou um pequeno vacilo. E o Bulls fez o trabalho deles, administrou e teve aquela pequena controvérsia no fim, mas eles mereceram a vitória. Estamos vendo aí as imagens do jogo, né? 17-13 para o Porto Alegre Bulls.
E o que fica realmente, além de tudo, agora tá uma sombra ali, mas era um dia muito quente, né? Além desses jogos seguidos, a partida disputada lá em Leme, né, no interior de São Paulo, olha lá o solzão que estava ali, muito quente. Isso deve ter atrapalhado ainda mais vocês, né, que vem de uma maratona. Vocês não estão acostumados a jogar 3 jogos em um mês, né? Não, isso aí, eu mesmo joguei essa partida, eu fui de lá direto para o hospital com insolação e desidratado. Você também joga no ataque e na defesa? Jogo no ataque e na defesa. Aí é complicado, né? Mata vocês, né, Shipley? Ficar jogando, não tem descanso, né? É difícil pra caramba, jogar nos dois é sempre difícil. Ainda mais você, cornerback e wide receiver, é o tempo inteiro rotas intensas, né? Se não de muita força, como é o caso do Renato, são tiros curtos o tempo inteiro, né? E rapazes bem leves, isso tem que correr. 17-13 aí, Porto Alegre Bulls, vimos aí os lances, vocês desperdiçaram algumas interceptações, né, teoricamente fáceis ali. Você deve isso também ao cansaço, Renato? Com certeza, eu acho que o cansaço, as nossas big plays foram atrapalhadas principalmente por isso. Você pode ver que taticamente a gente conseguiu dominar o jogo, mas aqueles detalhes individuais ficou faltando. Então, um catch que o recebedor vacilou, um tight end, acabou fazendo diferença no final. E o Bulls não teve nenhum grande erro. Eles fizeram aquele jogo básico, certinho, e mereceram a vitória. E mais uma vez, né, o quão legal é isso, eu queria saber do Shipley, principalmente, que está um dos principais, atual campeão do campeonato, um dos principais times de futebol americano do país, ver a ascensão dessas novas equipes. A própria Lusa não teve grandes resultados no ano passado, esse ano começou mal e foi se reestruturando, aí você pega uma equipe do Porto Alegre Bulls que não tinha nenhuma vitória, vai lá e consegue surpreender um time motivado. O quão importante é para vocês essa competitividade crescer cada vez mais no futebol americano do país? Para mim, ele é super importante. Estava falando fora do ar com o Renato que eu torço demais pelas outras equipes. Torço demais por esse crescimento, porque em 2011, quando nós fomos campeão do torneio touchdown pela primeira vez, falaram que o campeonato era feito pra gente. Que não era, né? Tinha muito time competindo lá, né? Tanto que a final foi com o Vila Velha, e que é um ótimo time até hoje. E hoje eu vejo o Rhinos, o Bulls, outros times jogando muito forte, e o próprio Breakers ganhou da gente aí, batendo forte, jogando muito forte. São excelentes times e o campeonato cada vez está ficando mais forte. Ano que vem vai ser melhor ainda. E essa jogada aí que estamos vendo, Renato, dentro da red zone adversária, pronto para pontuar, uma interceptação retornada mais de 90 jardas aí para touchdown. Essa dói, né? Dói. E se você acompanha, você vê que o nosso wide receiver já tinha passado faz tempo, só que o braço do quarterback não alcançou. Não chegou, faltou... Bom, não era um passe muito longo, né? Foi mais o cansaço, a percepção, eventualmente uma rota errada. Era no final do jogo. Foram nos últimos segundos do jogo, ele tentou essa big play. Infelizmente o braço não alcançou porque era a chance do nosso touchdown para a vitória. É isso aí, mas também acontece, né? Quem ficou feliz da vida foi o Cristiano Lampires, presidente do Porto Alegre Bulls, que venceu a primeira partida na competição e falou sobre o jogo e também sobre as perspectivas da equipe dentro do campeonato, que já está acabando a fase regular, é bem verdade, a equipe não deve classificar aos playoffs, mas ele fala sobre o crescimento da equipe. Vamos ouvir. O Porto Alegre Bulls está com uma mudança de postura e uma mudança no trabalho dentro de campo, e é a disciplina. O ponto forte foi a disciplina que a gente empregou nesse jogo. Hoje, o ponto forte, até por mais tempo de treino nessa mesma disciplina, é a nossa defesa, que tem interceptado bastante, tem dado tackles convincentes, e o nosso ataque está em trabalho, mas o ano que vem vai ser reconhecido. O nosso próximo jogo agora vai ser dia 3 de novembro contra o Jaraguá Breakers, e o treino já começa semana que vem e as reuniões começam durante a semana. Vai ser um jogo duríssimo, é um dos melhores times do torneio e a gente sabe que não vai ter folga lá. Jaraguá Breakers aí, parada duríssima para o Porto Alegre Bulls, sem dúvida nenhuma. Vamos ouvir o que o Paulo Tiros, o head coach da Lusa, achou do jogo. Com certeza não ficou feliz porque pode ter visto aí escapar esses playoffs para a equipe da capital. Acho que faltou, desde o início do jogo, a gente estava achando que nós éramos imbatíveis no jogo. Pareceu que a gente estava enfrentando nosso time juvenil, que a qualquer momento nós íamos decidir o jogo. Acontece que o time do Bulls veio bem focado para o jogo, fez o trabalho de casa, estudou o nosso time e simplesmente a gente achou que ia vencer o jogo quando a gente quisesse. Subestimou o adversário,
confiança foi para baixo no quarto período, quando a gente precisava fazer o touchdown, porque, sabe, coisas bestas acontecem durante o jogo e a gente precisa acertar. Foi um jogo horrível. Nós vamos jogar no dia 26 de outubro contra o Uberlândia Lobos. O jogo vai ser em Minas, no Campo do Sabiá, lá. O que a gente precisa mudar um pouco é talvez voltar à nossa mentalidade de um jogo de cada vez, né? A gente veio para esse jogo achando que nós éramos os melhores times, a gente estava classificado para os playoffs já, né? Só que ganhar os 2 jogos ainda, né? E a gente infelizmente perdeu esse, provavelmente tem chances mínimas agora de classificação, colocamos a nossa temporada por água abaixo, devido a um pouco de orgulho de nós mesmos, mas nosso trabalho agora é vencer o Lobos e torcer por um tropeço do Timbó e tentar a classificação ainda, assim possível. Palavras do Paulo Tido, treinador da Lusa, claramente chateado, né, Com Renato, certeza. após a derrota. O Paulo ele é extremamente perfeccionista. Eu já comentei em outros programas, ele é um treinador diferenciado. Ele pega jogador por jogador, ele treina o individual e o coletivo, é um grande diferencial. E a gente já vinha estudando o Bulls há pelo menos uns 15 dias, desde o último jogo nosso contra o Santos. Para ele, o time estava focado no jogo, estava todo mundo preparado. Chegou na hora, o físico, o mental não estava conciliado e a gente acabou desperdiçando todo o plano de jogo. Ele chegou com o plano de jogo, a gente não conseguiu executar. E o resultado foi esse aí. E aí você vê na cara dele que ele estava bem desapontado. Acontece isso mesmo, Chipley? Às vezes vocês fazem uma preparação especial para um jogo, aí entra em campo, mudou uma formação, uma defesa está diferente, um ataque tem um jogador que vocês não conheciam e tem que fazer uma adaptação. Como é que é lidar contra essas adversidades dentro de campo, ainda mais para vocês que vivem poucas adversidades, digamos assim, mas sentir isso na pele contra o próprio jogo do Jaraguá, né? Então, eu digo jogador diferente não, porque nós estudamos bastante. Sim. Mas essa questão de dar errado, tudo que a gente planejou dar errado, isso acontece. E quando acontece o que aconteceu contra o Jaraguá. Aí perde o jogo, né? Bom, tivemos 3 jogos durante essa semana, vamos ver os resultados deles. Já falamos bastante a respeito dessa derrota da Lusa para o Porto Alegre. Vamos ver na tela aí os 3 jogos que tivemos hoje, que tivemos nessa semana, 17ª rodada. O jogo da Lusa aqui transmitido, jogo lá em Leme, 17-3 para o Porto Alegre Bulls. A vitória do Corinthians tranquila, dá para dizer tranquila, Chipley? 40-0 aí no Vitória Centro. Segundo tempo foi tranquilo. Segundo tempo o time deu uma deslanchada, né? E o Jaraguá Breakers, mais uma vez, uma vitória elástica, né? 48-7 contra o Tubarão do Cerrado, fora de casa. A equipe do Tubarão do Cerrado também não é uma equipe jovem, né? É um resultado que o surpreende mais uma vez. O Jaraguá mais uma vez surpreende pela elasticidade do placar? Sim. O complicado é que o Jaraguá ele conseguiu subir um degrau a mais que as outras equipes. Então, mais uma demonstração foi essa. O Tubarões é uma equipe aí que está sempre entre os melhores, entre pelo menos as 5 ou 8 melhores equipes do campeonato. É uma equipe já antiga, já tradicional, mas chegou na hora, o Jaraguá estava acima e eles vêm brigando forte para ser campeão esse ano. Os próximos adversários do Jaraguá têm que se preparar, vai ter que correr atrás do tempo e tentar segurar esses americanos, que os caras estão dando trabalho. São os melhores que já passaram por aqui, Chipley? São os maiores adversários que você já enfrentou aí dentro de campo? Você tem 2, né, norte-americanos lá que atuam tanto no ataque quanto na defesa. Vimos, inclusive, um touchdown de retorno, né, contra vocês. Assim, algo excepcional, realmente, a facilidade com que ele retornou aquela bola cortando. Parecem jogadores realmente acima da média, né? Eu não digo que são os melhores. Já vimos vários tipos de atletas, até jogadores de NFL. Só que o time, a coletividade do Jaraguá é ótima. Sim. A coletividade deles é muito boa, desde dentro de campo, fora de campo, torcida. Então, assim, eles acrescentam muito ao futebol assim, americano no torneio touchdown. É um bom time mesmo. E motiva os outros times. Vendo eles, ele motiva os outros times. Porque eles não têm nenhuma camisa como nós temos, né? Eles também têm o Rhinos, mas eles têm uma torcida muito boa e é legal isso. E motiva a gente e agora o motivo é motivando a bater neles agora, né? Se torna o time a ser batido agora. Ser batido, legal isso. Até porque venceram o Corinthians, eram 39 jogos sem perder, né? Nem lembrava como perder.
E então, também não quer voltar a lembrar, né? Então, eu estava desde a última derrota até essa agora, né? E essa derrota, eu fiquei alguns dias afastado por lesão e voltei nessa derrota. Fiz o touchdown lá, né? O touchdown aquele pra falar, pô, fez algum, né? Que o Charlie fez um ótimo passe pra mim lá na endzone lá, mas foi o da derrota, né? Foi difícil mesmo. Legal. Quem sabe vocês terão ainda a oportunidade de dar essa revanche aí sim na pós-temporada, que vai ter um gostinho especial, sem dúvida nenhuma, Shipley. Torcemos. O Torneio Touchdown está na web com diversas ações. Você pode acessar o site touchdown.net e ter notícias atualizadas do torneio, saber da preparação dos times, tem todas as informações lá para você. E no Facebook também tem atualizações diárias e uma promoção, hein? Curtiu a fanpage, você pode ganhar brindes exclusivos, existem chaveiros e também mini bolas de futebol americano. Acesse seu Facebook e vá para a fanpage Torneio Touchdown. Já voltamos com os próximos jogos do Torneio Touchdown, também as possibilidades de classificação, a tabela atualizada para sabermos quem já está garantido, quem pode chegar aos playoffs 2013 do Torneio Touchdown. Até mais! Estamos de volta, Band Esportes Futebol, falando sobre o principal torneio de touchdown do Brasil, o Torneio Touchdown, que está aí chegando na reta final, algumas equipes garantindo vagas nos playoffs, outras brigando ainda, como é o caso da Lusa, como já discutimos bastante aí no primeiro bloco que tivemos do programa. Eu queria saber de vocês, qual a equipe que mais surpreendeu por enquanto positivamente? Negativamente, eu até já colocaria uma que eu acho que é o Santos. A equipe do Santos não tem time para estar sem vitória no campeonato, né? Não sei se vocês concordam aí. Para mim é o destaque negativo até dessa edição do Torneio Touchdown. Mas destaque positivo, fica realmente por Jaraguá, ou poucas pessoas estão falando da equipe do Vasco, né? Que para mim tem uma defesa muito forte, talvez a defesa até mais forte dessa edição 2013 do Torneio Touchdown. Foi para a final com vocês, né? Do Corinthians na temporada passada. Quem é a surpresa positiva para vocês e a negativa? Eu acho que o Vasco ele não chega a ser uma surpresa porque eles fizeram um excelente trabalho ano passado e vieram perder só na final. Então não chega a ser uma surpresa, todo mundo já esperava a equipe fortíssima do Vasco. Mas com certeza a parte mais surpreendente foram os dois times do Sul, tanto o Breakers quanto o Rex, não dentro de campo, mas fora. As maiores torcidas que estão indo assistir os jogos estão sendo lá, eles estão com uma média de 2 a 3 mil pessoas por jogo. Que é excelente, né? Coisa que às vezes nem o futebol tradicional está conseguindo colocar no estádio. Sem dúvida nenhuma. Para você, Shipley, Jaraguá realmente surpreende pela Sim. qualidade técnica e, como você já disse também, essa organização fora, né? Parece estar com uma gestão bacana, a cidade abraçou o time. Exatamente. Isso é muito importante, né? Sim, é verdade. O que o Renatão falou, isso aí é verdade. Essa qualidade deles administrar essa torcida, isso é muito bom. São cidades menores também, nós estamos falando de uma capital e de time. Quando você fala de Corinthians, português, tem cara que fala assim, eu não vou torcer porque é Corinthians. Isso é um pouco difícil, a gente tem que administrar. Mas tem suas vantagens também, tem suas vantagens, né? Isso que eu falei, tem algumas vantagens, mas é um pouco difícil competir, assim como o Trigo fala, é difícil competir com soccer, né? É difícil demais, gere nosso país, o soccer, desleal, né? Então é difícil. Agora, os times que eu acho que são bons, que pode surpreender mais ainda, é o Flamengo. Flamengo, vamos ver agora, né, contra a gente. Tem gente falando que o Flamengo só está invicto aí porque tá com uma tabela mais fácil. Agora realmente que vai pegar jogadores difíceis, times difíceis. Você concorda com isso daí ou realmente o Flamengo tem seu valor, é bom ficar de olho? Tem seu valor. É um time, apesar, eles seguiam outra agremiação, né? E se tornaram o Flamengo agora, mas antes era uma outra agremiação. Então é os mesmos jogadores, é um time super competitivo. Super que treina, conhece futebol, então assim, é um ótimo time. O Vasco, sem palavras, o Vasco é um ótimo time, para mim é um dos finalistas, mais uma vez ali, vai chegar entre os 4 lá para fazer ali cabeça. Entre os 4 vai embolar. Vai embolar ali, com certeza, e vamos ver, os times do Rio, eles são uma base do futebol americano no Brasil, né? Eles são uma base aqui. Vamos ver agora como vai ser contra a gente, né? Começou lá atrás, né? Ainda na praia, na né? praia, Quando eles jogavam isso mesmo. muito, sem dúvida nenhuma.
Qual a vantagem e desvantagem de ter um time de camisa? Você já disse, é difícil competir com futebol, o Shipley é verdade, mas também pode ser que tenha facilidade com um pouco mais de dinheiro, eventualmente, do clube, ou não. Enquanto numa cidade menor você vai ter o apoio da torcida, aquela cidade vai abraçar o time, só que talvez você tenha dificuldade para arrumar patrocínios, para vender camisa, você não tem uma marca. Quais são as vantagens e desvantagens para vocês? Como dirigente... Ainda mais você, Renato, que é presidente, né? Sabe mais do que o Shipley, imagino eu, em relação a essas negociações e tudo que rola. O apelo do soccer, ele já está no coração do brasileiro. Não tem como você fugir. Você não vai começar um novo esporte, alguma coisa nova, sem estar vinculado com os times do coração do pessoal já. O problema é o quê? No começo existe um certo preconceito com o futebol americano. Como as pessoas não conhecem, estão começando a aprender agora, elas demoram um pouco para falar, não, existe outro esporte além do soccer. Então, a longo prazo, é extremamente benéfico, porque todos os torcedores do soccer vão acabar sendo não distribuídos, porque não vai haver uma disputa de horário nos jogos. Mas sim, por exemplo, a torcida do Corinthians, que é muito grande, eles vão conseguir colocar 10, 15, 20 mil pessoas no estádio, essas mesmas pessoas que vão para o estádio de futebol normal. Então... nisso, as cidades pequenas, no futuro, vão acabar sendo prejudicadas. Mas hoje, na situação atual, você está numa cidade pequena, você consegue alcançar o seu público-alvo mais fácil. Porque como todo mundo se conhece... No pequeno prazo, talvez seja melhor realmente curto estar prazo numa é mais cidade fácil trabalhar. Tanto o comércio da cidade menor, ela abraça mais fácil o time. Enquanto as agremiações que têm um nome mais forte, você só pode trabalhar com empresas teoricamente grandes. É verdade, né? Tem essa ligação e também até uma preocupação, eventualmente, de patrocinadores chegarem em clubes como o Corinthians, como Exatamente. a Portuguesa, tem o seu nome envolvido mais evidentemente, né? O que pode atrapalhar ou também ajudar a alavancar ainda mais o esporte. Bom, vamos ver a classificação por enquanto, né? Estamos chegando aí nessa reta final, os playoffs estão para chegar, vamos dar uma olhada aí na tela, os principais aí, o Walter Camp, né? A divisão Walter Camp, Vasco da Gama voando, né? Com 5 vitórias, olha o saldo, né? 114 pontos feitos contra 15 apenas tomados, uma das melhores defesas da competição, sem dúvida nenhuma. Em segundo lugar, o Brasília V8, empatado ali com o Minnesota Locomotiva, e também dá para ver bastante a diferença, né? Minas Locomotiva sempre com jogos apertados, pontuação bem baixa, o Brasília V8 já pontuando um pouco mais. Tubarão Cerrado, decepção, 1-4, vitória ao Santos também 1-4, Vasco da Gama classificado praticamente, e o Brasília e o Minas que vão aí brigar por essa segunda vaga nos playoffs, né? Realmente dessa divisão. Vamos ver a outra divisão. Agora a George Halas, aliás, nome sempre de jogadores que foram jogadores técnicos, né? Que brilharam aí no futebol americano, norte-americano no caso, né? Flamengo vai liderando 5-0, Corinthians em segundo, hein? Quem diria 4-1, Botafogo e Challengers 4-1 também. E tem esses confrontos diretos ainda, né, Shipley? Você vai pegar as duas equipes, então... acho que você quer ver o Corinthians subir ali um pouco mais, porque não deve estar incomodado com essa segunda colocação. Muito né? mais. E aí o Uberlândia Lobos e o Campo Grande Grave Diggers fechando realmente ali a classificação. O Corinthians vai enfrentar o Flamengo e depois fecha contra o Botafogo. Em uma eventual derrota para o Flamengo, Corinthians e Botafogo jogam a classificação no último jogo, o que seria realmente arrepiar aí na última rodada, né, Shipley? Mas você não quer nem pensar nisso. Não pode não. Eu acredito que a George Halas vai ser a divisão mais emocionante aí, porque os próximos jogos são entre os concorrentes à vaga. Vai pegar fogo, né? Sem Vai dúvida pegar nenhuma. fogo, com certeza. Vamos ver agora Bill Walsh aí, mais uma lenda aí do futebol americano mundial. Jaraguá Breakers liderando com tranquilidade, já classificado para os playoffs. 5 jogos, 211 pontos feitos, apenas 21 pontos tomados. Quase mais 200 de saldo aí para o Jaraguá Breakers. Está voando realmente a equipe. E a grande disputa ali pelo segundo lugar, né? A Luz Arenas contra o Timbó Rex. Vocês têm um jogo a mais, uma vitória a mais, mas em caso de empate, por conta do confronto direto, a equipe de Timbó tem a vantagem. Exatamente. Então vocês têm que torcer ainda para o Timbó perder uma partida e, obviamente, vencerem o próximo e último jogo de vocês. E fechando ali a tabela, Porto Alegre Bulls, que conseguiu a primeira vitória no campeonato justamente contra vocês da Luz Arenas, e o Juventude Gladiators, uma vitória, 4 derrotas, fechando aí a classificação da Bill Walsh. Por fim, Vince Lombardi, mais um gênio do esporte. É sempre bacana, depois a gente pode até ter um tempo para discutir um pouco a respeito disso daí, mas Vila Velha Tritões com 4-1, também equipe tradicionalíssima, Botafogo 3-2, Vitória Antares 2-3, Ipatinga Tigres 1-4, Santos aí a grande decepção do campeonato,
5 jogos, 5 derrotas. Vila Velha Tritões também com uma perna aí nos playoffs. Vocês gostam desses nomes aí? Lendas do esporte sendo da divisão? Vince Lombardi, principalmente para quem não conhece, é excepcional, treinador, um dos maiores da história, sim, né? Sem dúvida nenhuma. Vocês gostam desse tipo de nome? Eu gosto legal. principalmente porque assim, eu acredito que quem está tendo o primeiro contato com o torneio touchdown acaba indo pesquisar o porquê desses nomes e acaba conhecendo um pouco da história do futebol americano. É muito então, bacana. Você acaba criando essa conexão com E tem gente que só conhece esporte. o Bill Walsh, o Vince Lombardi, fala, quem será que são esses outros Exatamente. dois? Vamos lá ver e tal, isso é muito bacana. Vamos ver agora os jogos da 18ª rodada, né? Mais 3 partidas também que vão movimentar o torneio touchdown nesse fim de semana. Vamos dar uma olhada aí na tela. O Vasco da Gama Patriotas, né, invicto, vai enfrentar o Brasília V8, jogaço lá na Portuguesa da Ilha, no Rio de Janeiro, sábado, dia 28 de setembro, às 14 horas. Mesmo horário de Minas Locomotiva e Uberlândia Lobos, lá na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Mas esse jogo do Vasco e Brasília tem tudo para ser realmente um jogaço. E também no sábado, às 13 horas, Campo Grande Grave Diggers contra o Botafogo Challengers, lá no Parque Jaques da Luz, em Campo Grande. Vocês vão torcer, obviamente, para o Campo Grande, por mais que difícil seja, né, Chipley? Não vou torcer, não. Eu não tenho muito disso, não, assim. É porque Prefere resolver vocês dentro de campo? porque eu prefiro, porque se tem capacidade, tem que mostrar que tem, né? Mas vai ser muito difícil pro Grave Diggers, né? O Challenge é um ótimo time, o Grave Diggers está começando, está fazendo as coisinhas ainda aos poucos. E o Challenge já faz frente aí com muito time Sem ainda. dúvida, sem dúvida. Bom, gente, temos que encerrar o programa já, né? Você pode falar da novidade, já aproveitar e chamar para o próximo jogo também decisivo e falar da novidade da Lusa. Também, Chipley, sinta-se à vontade para chamar o pessoal para os próximos jogos. Exatamente. A gente vai ter agora, neste sábado, dia 28, a partir do meio-dia, um evento, um workshop, uma clínica de futebol americano e outros esportes no Lar Center da Marginal Tietê. Agradecer ao Jorge Tayar, da ACE Guarulhos, da Associação de Comerciantes e Empresários. Iniciamos uma conversa aí para ter uma estrutura melhor no futebol americano no Alto Tietê, principalmente com foco em Guarulhos. A Universidade de Guarulhos, através do professor, o dono, que também já está abrindo as portas para a gente. Então, próximo ano, muitas novidades aí. Sem dúvida nenhuma, novidades que vão ajudar a alavancar ainda mais o esporte aqui. Chipley, chama a torcida para os 2 jogos aí que vão pegar fogo. Não, tem que comparecer. Tem que comparecer. Esse lá no Rio, eu espero, assim como em Salvador tinha a Fielzinha lá, pequenininha, mas estava lá com a gente lá, isso foi muito, muito especial. Espero que lá no Rio também tenha a galera lá do Corinthians, os torcedores do Corinthians lá, e os torcedores do Steamrollers também apareçam lá para torcer para a gente. Gostaria de agradecer a vocês pelo convite, muito, muito especial isso. E agradecer pelos meus companheiros de equipe, que na minha volta agora me receberam muito bem e motivar meus amigos, meus companheiros a vencer cada vez mais, e agradecer a Super Pizza Pan, né? Por isso aí, por estar com a gente aí. Muito legal, Chipley. Bom, gente, muito obrigado pela participação, sempre um prazer tê-los aqui. Ficamos por aqui, Band Esportes Futebol. Quinta-feira que vem estaremos de volta, mais um programa inédito, falando sobre essa reta final do torneio touchdown. Está acabando, hein? Já vem os playoffs e você acompanha tudo aqui no Band Esportes. Até quinta que vem, até mais.